Eu nasci em Bagé, Rio Grande do Sul, e em seguida, como recém-nascido, eu fui morar numa vila chamada São Sebastião, no qual eu mergulho muito, inclusive. Minha mãe foi diretora numa escola lá nessa vila durante 25 anos consecutivos e eu sempre fui o filho da diretora. Se eu fazia certo, era o filho da diretora. Se eu fazia errado, era o filho da diretora. Falo isso porque sempre tive a educação, a minha mãe me trouxe muito a cabresto, né? Não só a mim, mas a minha irmã também. Tenho uma irmã 1 ano e 8 meses mais velha que eu. Eu venho de uma família de professores porque o meu pai era professor. Meu pai faleceu quando tinha 36 anos. Ele tinha problema de rins, fazia hemodiálise e infelizmente não aguentou na espera do transplante. A minha mãe já faleceu faz aproximadamente 20 anos também. E quando eu tinha 11 anos, lá em São Sebastião, eu perguntei para minha mãe o que o meu pai ele queria fazer. A minha mãe me contou então, naquela época, que o meu pai queria abrir uma empresa, que infelizmente ele não sabia exatamente o que. Ele fazia curso de Direito, ele estava se formando, um pouco mais da metade, pelo que ela me contava. E com 11 anos, ela me contou isso, eu falei, pô, legal, mas o que o pai queria abrir de empresa? Ela falou, pô, não sei, infelizmente não conseguiu e tal, e a gente acabou trocando de assunto, e 1 ano e meio, no máximo 1 ano depois, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou abrir uma empresa um dia. E ela falou, que bom, meu filho, espero que tu consiga, mas o que vai ser? Eu falei, não sei, eu vou abrir 2 empresas, mãe. E ela falou, que bom, meu filho, o que vai ser? Eu falei, não sei, mãe, eu vou abrir 3 empresas. Vou abrir 4, 5, a melhor coisa que tem é contar pra mãe. Porque a mãe te entusiasma. Ela, que legal, meu filho, bonitinho, quer ser empresário, né? Eu não usei a palavra expertise, know-how à época, porque eu também nem sabia que existia. Daquele dia, então, eu comecei dia a dia a escrever. No papel as coisas que eu acreditava, eu tinha tendo ideias. Quando eu tinha 16 anos, eu lembro, eu comecei a ter várias ideias e eu ficava meio maluco com aquilo, porque eu digo assim, eu vou perder essas ideias, e eu fiz um toquinho de lápis e colocava os papéis na carteira para que eu pudesse não esquecer das ideias. Não tinha um tablet, não tinha um papel, as coisas eram mais difíceis que hoje, abrir o celular e sair escrevendo. E quando eu tinha aquela ideia, eu tinha lá no bloquinho de papel dizendo qual a ideia, qual a data, o horário e qual era a ideia. Eu chegava e colocava numa pasta. Um ano depois eu vi que aquela pasta estava um pouco esculhambada, esquizofrênica ali de tanta informação, e eu comecei a catalogar por área. Mas, enfim. E eu lembro que quando eu tinha 14 anos, um pouco antes disso, eu cheguei para minha mãe lá fora, lá em São Sebastião, e disse para minha mãe, eu vou dar aula de informática aqui na escola. E ela falou, pô, que legal, minha mãe já tinha se aposentado, tinha uma outra diretora assumido. Eu falei, eu vou lá conversar com a dona Carmen, na época. Fui lá na casa dela, de tarde, era um domingo de tarde, eu lembro como se fosse agora. Eu cheguei, professora, e ela me conhecia, obviamente, conhecia minha mãe, e eu falei, professora, eu tive uma ideia e quero dar aula de informática aqui na escola. Ela falou, pô, Ícaro, sensacional, baita ideia, só que nós não temos computadores no colégio. Eu falei, isso não é um problema. Eu vou trazer o meu computador. E assim eu fiz. Eu dava aula de informática aos sábados pela manhã, à tarde e domingo. Eram turmas, 4 pessoas em cima de um computador, um tubão. Eu carregava, né? Lembra que eu falei no início, São Sebastião, 38 quilômetros da cidade de Bagé, lá no interior. Vocês precisam conhecer Bagé, sensacional. E eu viajava, saía sexta-feira no final do dia, porque eu fazia o 2º grau técnico em processamento de dados, né? Já estava entrando, né? Na verdade eu fiz um curso de informática e depois eu iniciei meu 2º grau técnico em processamento de dados, onde eu tinha aula de manhã e de tarde, e ao final de semana eu ia lá para fora, né? Eu tinha 14, eu faço aniversário no final de dezembro, então naquele ano que iniciou, com 15 anos, eu já comecei dando aula de informática e ganhando o meu dinheiro,
Eu me considerava assim, o executivo, né? Dando aula de informática, viajando no ônibus, carregando aquele computador num tubo, numa caixa com estabilizador. Nossa, só de me lembrar daquela época, né, da dificuldade, mas eu era feliz. Eu continuo sendo feliz, mas eu era muito feliz, né? A dificuldade não era um problema para mim. Mas enfim, dei aula de informática. Depois eu fui convidado para uma escola lá na cidade para dar aula de informática à noite, porque eu estudava manhã e tarde no segundo grau técnico, processamento de dados, e eu sempre quis ser militar. E com 18 anos eu fui para o exército. E eu não venho de uma família de militares. A minha família não é de militares. A minha família, de professores, né? Enfim, a grande maioria. E eu fui pro exército e eu queria ser soldado. E passei na seleção, fui para ser soldado, estava na quarentena, né? Até esse nome quarentena no momento nem é tão, mas eu estava na quarentena, né? 40 dias trancado. E lá pelo 20º pouco tempo, o capitão falou, não, tu vai pro núcleo de preparação de oficiais da reserva. E eu não era voluntário, eu não queria ir, porque nem todo mundo conseguia vaga. E eu queria ser soldado, eu queria viver aquele momento. Aquele momento era para mim importante de vida. Tanto é que eu recebia muito mais dando aula de informática, e muitas pessoas achavam que eu era maluco na época. E eu fui pro exército, e eu não queria ir pro NPOR. E depois de 3 convites, o 4º foi uma ordem do capitão instrutor-chefe do núcleo de preparação de oficiais da reserva e o capitão instrutor do esquadrão de cavalaria à época. E eu lembro que eu cheguei à noite. Eu cheguei à noite em casa. Cheguei à noite em casa com as minhas roupas na mala. E a minha mãe, pô, tu não tava na quarentena? Porque a minha mãe já sabia que eu ia voltar só 40 dias depois. Eu falei, não, mãe, me fizeram eu ir pro núcleo de preparação de oficiais. Eu não queria, mas eu fui obrigado, né? Anos mais tarde, o ditado do voluntário, o voluntário obrigatório. E eu lembro que a minha mãe falou, não, meu filho, vai ser bom pra ti e tal, tu tá fazendo faculdade, seja melhor. Eu falei, não, eu queria ser soldado. Mas meu filho, tal, a mãe, né, acolhendo. Eu falei, pois é, mãe, mas não tem vaga para todo mundo. E eu falei, não, mas ser soldado eu sempre quis, e a possibilidade de eu continuar seria maior. E ela falou, não, meu filho, abraça, vai. Se tiver uma vaga, vai ser tua. Vou compartilhar. Eu lembro que naquele dia, e que me marcou, e eu lembro, assim como a época lá da história do meu pai, eu lembro que eu falei, mãe, essa vaga vai ser minha. E eu me dediquei. Eu falei, olha, se tiver uma vaga, e ela vai ser minha. E aquele ano foi o ano que eu posso dizer que mais me dediquei de certa forma. Porque eu tinha 18 anos, eu lembro que confesso que em casa, no quarto, eu lembro que eu chorei à época e disse, se essa vaga existir, essa vaga vai ser minha. E daquele dia então, no outro dia, me apresentei no núcleo de preparação de oficiais da reserva, que iniciaram um pouco, naquele ano, iniciaram uma semana depois do ingresso dos soldados, né? Semanas depois, na verdade.
E eu me dediquei dia a dia no exército, dia a dia, atividade física, tiro, modéstia à parte. Eu fui o melhor atirador combatente da minha turma. Eu fui o primeiro colocado da minha turma. Lembro que na questão das punições, teve pouquíssimos alunos que não foram punidos. Eu nunca fui punido, nunca. E era voluntário para tudo, era para limpar banheiro, era para limpar armamento, mandava o pessoal embora e eu ia lá ajudar o cabo armeiro a montar e desmontar armamento. Dedicação. E o resultado veio. Bom, esse foi um dos marcos no colégio, na escola, né? Isso foi uma escola para mim, essa questão do núcleo de preparação de oficiais de reserva. Fui o primeiro colocado, fiquei 8 anos nas fileiras do exército como oficial de cavalaria. Depois de ter dado baixa, 2 anos depois, o exército fez uma força de ação rápida de treinamento da reserva. Eu fui um dos 109 homens chamados para fazer esse teste de treinamento novamente. 2 anos depois, fato que também me orgulha bastante. Fui dentro, na época do exército ainda, né, sempre estive envolvido com a Associação de Jovem Empresário, programa de qualidade gaúcho, né, auditando empresas, certificando empresas com projetos de qualidade. Foi quando eu conheci alguns empresários que me pediram para, mesmo na época do exército, né, no final do expediente, nos finais de semana, sábado, domingo, quando eu estava de serviço, ajudar eles nas empresas deles em relação a dificuldades que tinham, e se conecta com aquilo que eu falei para minha mãe lá no início, que eu sim teria várias empresas e ajudaria pessoas que tinham ideias empreendedoras para colocar em prática. E de lá para cá vim trabalhando, estudando, me profissionalizando. Não leio quase nada que não seja alinhado a negócios, a business. Não estou dizendo que isso é bom. Cursos, busquei certificações, busquei profissionalização, busquei ir a vários eventos, sempre me conectando. E aquele sentimento que carrego até hoje de literalmente, vamos dizer assim, entregar, né? É como se há quase 30 anos, estou com 37 anos hoje, há quase 30 anos eu carrego esse sentimento de que eu preciso entregar cada vez mais alta performance, resultado. É como se fosse honra, vamos assim dizer, ao meu pai, à minha mãe, que sempre acreditaram, sempre apostaram. E como eu falei no início, vim de uma família de professores. Então, para mim, não existe outra forma de você crescer, de você se desenvolver na sua carreira, independente de qual ela seja, se não for através do conhecimento, se não for através da educação. Isso está entranhado em mim. Está entranhado. E todas as coisas que eu conquistei até hoje, eu tenho orgulho de dizer que foram com ajuda, obviamente, da minha mãe, do meu pai, de certa forma, apesar dele ter falecido quando eu tinha 5 anos, mas ajudou muito na minha formação. A educação. E a educação me trouxe e fez com que eu conquistasse as coisas que eu tenho hoje. E lá atrás, carregando um computador, 38 quilômetros, num ônibus em estrada de chão, se conectando de certa forma com as coisas que eu faço hoje, volta e meia eu lembro deste momento e falo, não, eu já carreguei um tubo, às vezes em pé, porque não tinha lugar no ônibus, segurando, e uma caixa com teclado, mouse, estabilizador, não. Isso aqui tá fácil. Não tem. Cadê a caixa? Cadê o tubo do computador? Bora lá, vamos embora. E aprendi no exército, com um coronel que falava que nem os animais têm pena de si mesmo. Nós não podemos ter pena de si mesmo. E nós não podemos delegar aquilo que é de nossa responsabilidade, que é o quê? O sucesso vem da dedicação, da disciplina, do conhecimento. Esse é um pouco de quem é
O Ícara, de quem é esse profissional que acredita na educação, que acredita em valores, que acredita no desenvolvimento profissional e pessoal através da disciplina. E quando eu falo disciplina, não estou falando aqui em disciplina militar, estou falando em disciplina que é a constância de propósito. Você ter um objetivo e manter o foco. Entender que é aquilo que você quer e fazer de tudo para buscar. De tudo para buscar. Não pode esperar que ninguém venha motivar e dizer o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito. Basta você fazer.